Amados irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Esse culto que é organizado pelo Sínodo do Estado de São Paulo, em nome de quem eu dou as boas-vindas a todos. Também saúdo os irmãos que nos acompanham pela internet. São todos muito bem-vindos para esse tempo de adoração ao Senhor, pelos 160 anos que a nossa igreja completa nesta semana. O nosso coração se alegra porque o nosso Deus tem sustentado a sua obra e nós temos sido alvo da sua misericórdia e da sua graça. Por isso eu quero convidar todos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet para adorar o Senhor com todo o coração, com toda gratidão, com toda alegria por tudo o que Ele tem feito e render louvores ao seu glorioso nome. Aqueles que puderem ficar de pé, eu os convido para lermos, conforme o nosso programa litúrgico, alternadamente esta porção do Salmo 98. Os irmãos lerão alternadamente essa porção da Escritura Sagrada que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Louvado seja o Senhor, vamos adorá-lo, cantando com gratidão a esse Deus que tem sido o nosso amparo e a nossa força.
Oremos, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, e desde os tempos antigos o Senhor tem se revelado um Deus que cuida do seu povo. O Senhor fez provisão, enviando o seu Filho para ser o nosso Redentor. O Senhor cumpriu suas antigas promessas, e assim nós estamos aqui para celebrar, ó Deus, a vida desta igreja que quis o Senhor plantar nessa nação. Queremos te bendizer, ó Deus, por estes 160 anos em que a graça do Senhor tem nos sustentado, e queremos te adorar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é cheio de graça e bondade. Queremos te louvar porque a sua mão tem sido estendida sobre nós e tem suprido nossas necessidades. Queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor nunca nos desamparou e nem nos desamparará. Pelo contrário, sua palavra nos promete, e é verdade, que o Senhor permanecerá ao nosso lado, que o Senhor nos fortalecerá, que o Senhor nos guiará, que o Senhor nos conduzirá pelos melhores caminhos. E nós queremos, ó Deus, então, nessa noite, que cada palavra, cada gesto, cada canção e cada coração esteja mesmo aqui presente para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu santo nome pela tua grandeza e pelos teus maravilhosos feitos. Nós te rendemos graças e te adoramos, pela mediação de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Salmo 33, dos versos 18 a 22, nós leremos alternadamente mais uma vez, e os irmãos podem permanecer sentados como estão. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e do tempo da fome, conservar-lhes a vida. Certamente, diante da santidade de Deus, as nossas iniquidades são expostas, e
temos a grande oportunidade, o grande privilégio de confessar ao Senhor as nossas faltas diante da sua santidade, para que a nossa adoração chegue ao seu trono de graça. E é o que nós faremos agora. Eu convido todos para curvarem suas cabeças e, num momento de oração silenciosa, apresentar ao Senhor sua confissão, pedindo a Ele, como o salmista pediu, misericórdia. Vamos orar.
Oremos. Pai de amor, nossos corações se curvam diante da Tua santidade, Senhor. Diante da pecaminosidade, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações. Pouco nos resta, ó Pai, se não nos humilharmos diante de Ti, clamarmos o Teu perdão, ó Deus, e pedir que o Senhor seja misericordioso conosco, ó Pai. Que o Senhor não nos impute os nossos pecados, mas que o Senhor nos olhe, ó Deus, pela cruz de Cristo, que levou sobre si, ó Pai, nossas dores, que levou sobre si nossos pecados, para que possamos hoje, ó Deus, como Teu povo, nos apresentar diante da Tua presença, ó Pai. E só podemos fazê-lo pela intermediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós o confessamos, sabemos as nossas limitações, sabemos as nossas falhas, não nos excusamos, ó Pai, diante de nós, mas olhamos para Ti, ó Deus, com um olhar misericordioso e pedimos, ó Pai, que a Tua graça se estenda sobre nós. Perdoa o Teu povo, ó Pai, e nos abençoe. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua graça, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, a unção do Teu Espírito, ó Deus, para que como Teu povo, ó Deus, possamos refletir a Tua glória. Que seja assim para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse Deus maravilhoso, cheio de graça e bondade. E eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, e nós vamos ler a uma voz os versos de 1 a 4 do Salmo 92.
louvando a este Deus e atendendo ao convite do salmista para louvar o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Vamos louvar o Senhor com o coral, celebrando a esse Deus maravilhoso que nos alcançou com tanta bondade e com tanto amor. Vamos louvá-lo. Nós vamos cantar congregacionalmente 2 cânticos contemporâneos, de um pouquinho antigo, do meu tempo. Creio que em qualquer igreja que nós cantemos esses cânticos, não é preciso que projetemos no telão a letra, porque são cânticos tirados da Escrituras Sagradas, musicados muito bem por vencedores por Cristo, bastante conhecido da grande maioria de nós, da década de 80. Tem gente que nem era nascida aqui quando essas músicas foram gravadas por vencedores, né? Primeiro é Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Nós enaltecemos a figura de Cristo Jesus, o nosso amável Redentor. E a segunda é o famoso Salmo 96, nós cantamos a Deus, cantai ao Senhor um cântico novo. Nós estamos aqui na frente, mas não é para conduzir vocês no cântico, não é para cantarmos juntos em geografias diferentes. Eu quero ouvir vocês cantando para o nosso Deus, que em sua bondosa misericórdia e graça concedeu à IPB 160 anos em nosso país. Cantemos então, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Joelhos se dobrarão.
Você podia dar um sorriso aqui para frente para que eu e esses jovens pudéssemos nos sentir um pouco mais seguros para cantar com vocês? Gente, os cânticos são antigos, mas não é para ficar tão assim engessado para cantar. Nós somos presbiterianos, mas nós cantamos com alegria. Tá certo que alguns exageram, uns aleluia fora de hora. Mas, gente, vamos cantar com alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Até o Mackenzie aqui, o Rui Barbosa, até o chanceler vai cantar ali, ó. Vamos cantar com alegria esse cântico? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Cantemos, irmão. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Com alegria, povo de Deus. Alegria, glória e majestade. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ao Cordeiro de Deus, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, hoje e pelos séculos dos séculos, em nossas vidas e na Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. O culto é em honra a Deus, como sempre deve ser, mas ele é em celebração das 16 décadas que Deus nos deu de vida como denominação, como parte vital da igreja visível de Cristo aqui em terras brasileiras. Então convido vocês a jungirem os corações comigo e falarmos
a Deus com palavras de gratidão profunda e celebração. Pai bondoso, a tua glória se espalha por todo o canto, por todo o universo. Nós vemos toda a criação testemunhando a tua maravilha. Sabemos que o tempo é medido por ti e lhe pertence, Senhor. Sabemos que tu tens controle sobre todas as coisas grandes e pequenas. E cremos pela fé, porque a tua palavra nos diz, porque o teu Santo Espírito testifica aos nossos corações que essa palavra é verdadeira. E nós aprendemos, Senhor, que tu te importas conosco. Nós te louvamos, sobretudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, aquele que em ato de amor cabal se entregou por nós. Te damos graças, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós te louvamos, Senhor, porque tendo nos escolhido em Cristo para boas obras, para sermos objetos do teu perdão, do teu amor, da redenção, ainda recebemos o selo do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos e dádivas muitas que temos, e neste instante, de forma muito especial, nós te agradecemos pelo testemunho fiel, ardente, constante, da fé reformada no território brasileiro, representado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Cuida dela e guarda, Senhor, que ela seja sempre parte fiel e vital da tua igreja visível que se espalha por todo o mundo. Dá que em nosso ministério nós sejamos fervorosos. Dá que sejamos um povo que te busca e que se quebranta diante de ti, ó Pai. E ensina-nos que somos reconhecidos pelo mundo por causa do amor com que precisamos amar uns aos outros. Dá que o nosso testemunho seja ardente e que aqui, nessa terra dos Brasis, no vermelho de fogo, de corações abrasados para ti, dá que essa nação ainda esteja por vir o testemunho fiel do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, é muito bom louvar o Senhor, sobretudo em ocasiões como essa, em que nós comemoramos tantos anos de vida da nossa igreja, mas melhor ainda é saber que quando Deus reúne o seu povo, Ele tem palavras para falar e a instrução para dar àqueles que Ele alcançou pela graça. E nós temos nessa noite a oportunidade de receber entre nós o reverendo Juarez Marcondes, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e é também o secretário executivo do Supremo Conselho da nossa igreja. Os presidentes de Sínodo de São Paulo que organizam esse culto convidaram, ele prontamente e gentilmente aceitou nosso convite e ele certamente será o instrumento que Deus usará para falar ao nosso coração, como a sua igreja, a Igreja do Cordeiro. Reverendo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. É uma alegria muito grande participar deste evento memorável, desse tempo de celebração do 160º aniversário da chegada do presbiterianismo em nossa pátria. Esta tem sido uma semana muito intensa e, por que não dizer, o mês todo. Sempre o mês de agosto e esta semana é de celebração, mas desta feita, em razão de uma data mais arredondada, os eventos se multiplicaram. De norte a sul, de leste a oeste, o povo presbiteriano está celebrando esta efeméride com muita alegria, com regozijo no seu coração, com louvor e ações de graças. Eu quero me congratular com os sínodos de São Paulo, que anualmente promovem este evento, e particularmente pelo honroso convite para ser o pregador nesta ocasião. Aliás, eu estava aqui observando que são 16 sínodos hoje constituindo o estado de São Paulo e são 16 décadas, então dá uma década para cada sínodo aqui celebrar. É muita celebração, é muita bênção de Deus para todos nós. Quero aqui deixar o abraço da mesa do Supremo Concílio da nossa igreja, e eu estou muito bem acompanhado. O presbítero José Alfredo Marques já teve a oportunidade de fazer oração aqui nesse púlpito, e também o presbítero Marco Aurélio, faz um sinalzinho aí embaixo, Marco Aurélio, pessoal, vem o nosso terceiro secretário da mesa, e nós três aqui deixamos o abraço na nossa mesa, aos sínodos e ao povo de Deus reunido nesta noite. Minha congratulação também a todos os líderes presentes, pastores, presbíteros, diáconos, as forças de integração, todo o povo de Deus reunido e muito particularmente o coral e a orquestra. Eu sei que não é fácil reunir um time de elite como esse em tão pouco tempo e com um brilhantismo excepcional. Que Deus continue a conservar a vida de vocês nesse propósito, neste objetivo. Nós queremos convidar a igreja para a leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 17, os versículos 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 9. Vamos nos colocar em pé e acompanhar esta leitura bíblica, que diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou,
Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Seja o Senhor servido a iluminar as nossas mentes e corações, para nesta hora podermos examinar as Escrituras, porque delas encontramos as palavras de vida. Fala ao nosso coração, Senhor, neste momento, pela instrumentalidade desse teu servo. Estamos aqui à mercê do teu Espírito Santo, que nos conduz nas Escrituras Sagradas, conforme Jesus Cristo prometeu. Queremos ser edificados, acrescidos. Queremos, ó Deus, compreender os teus propósitos, ao ensejo da nossa gratidão pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, nestes 160 anos. Reconhecemos que a tua palavra é que tem orientado os nossos caminhos e que mais uma vez isso tenha lugar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus queridos irmãos. Destaco da porção lida o versículo 6, a acusação veemente, muito forte, da parte daqueles que foram assalariados para mentir, para detratar os discípulos do Senhor Jesus, e que se saíram com este mote: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Eles têm transtornado o mundo, mas na verdade este é um mundo transtornado de per si. O nosso mundo é um mundo esquizofrênico. O nosso mundo é um mundo em que a bipolaridade é pouco para discernir, para descrever a sua insanidade. O mundo em que vivemos, o mundo do passado e, infelizmente, ainda aquilo que há de vir, pela sua natureza, não procede em consonância com o propósito de Deus, com a vontade do Senhor, e em razão disso se acha transtornado, primeiro de tudo, pela sua visão autocentrada. O mundo como um sistema de valores que se opõe aos propósitos de Deus, ao reino de Deus, ele se acha o centro das coisas. Tudo deve girar em torno dos seus deleites, das suas paixões, dos seus interesses, imaginando mesmo ser divinizado. Aliás, muitos imaginam o mundo, o universo, a natureza com um caráter divino. Procede de Deus. Deus fez todas as coisas, mas Deus é Deus. E o mundo não é apenas uma sequência de Deus. O mundo é criação de Deus. Mas não é assim que o mundo pensa de si mesmo. E esta visão autocentrada é que traz ao cerne da vivência do mundo esse seu transtorno, um mundo transtornado. Mas evidentemente que não podemos esquecer que um pecado entrou no mundo. E isso desde os nossos primeiros pais. E o ingresso do pecado no mundo transtornou a sua natureza, modificou seu propósito, e de tal maneira o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram. E não há nenhum sequer que possa dizer: não pequei e não estou destituído da glória de Deus. E este é o mundo em que nós estamos inseridos. O mundo perdido por causa do pecado. O mundo que vive para satisfazer aos desejos do pecado. Um mundo transtornado pela sua visão autocentrada, um mundo transtornado porque o pecado ingressou no seu cerne, um mundo transtornado que tem a capacidade de inverter os valores. E em nossos dias, mais do que nunca, temos observado isso. O certo tornou-se errado, o errado em acerto, o bem em mal, o mal em bem. As coisas eternas perderam o seu valor, as coisas fugazes, as pessoas se apegam com toda a força, com todo vigor. De tal sorte que essa declaração feita aqui no primeiro século, há
acerca dos discípulos de Cristo que haviam chegado naquele lugar para transtornar ao mundo, não leva em consideração que este mundo já está transtornado de per si. No entanto, é verdade. Os discípulos estavam passando por toda parte. Diríamos nós, talvez com mais propriedade, não transtornando o mundo, mas trazendo sanidade a este mundo, tentando trazer razão às coisas, fazendo-o perceber os seus descaminhos. Nada obstante, aqueles que eram confrontados com esta mensagem reagiam desta forma, e de tal sorte que a gente pode sim assumir esta condição, que nós temos sim transtornado o mundo, mas transtornado o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa presença neste mundo não é para torná-lo mais transtornado do que ele já está, mas é com certeza trazer a razão das coisas através do Evangelho. Poderíamos com toda certeza afirmar que no dia 12 de agosto de 1859, quando o primeiro missionário presbiteriano aportou em nossas terras com um objetivo claramente missional, outros haviam passado aqui, não menos no objetivo de evangelizar, mas com a visão, com a incumbência, com o projeto de plantar igrejas. Foi Simonton que chegou aqui naquela ocasião. Alguém poderia dizer da mesma forma, chegou alguém que veio para transtornar, mas transtornar com o Evangelho. E ao longo desses 160 anos não tem sido outro nosso papel do que levarmos o Evangelho à nação, comunicarmos o amor de Deus em Cristo Jesus a cada cidadão dessa pátria, tornar o nome do Senhor conhecido em todos os rincões, para que este mundo chegue à sua razão. Fazemos coro, sim, com os nossos primeiros, os nossos antepassados, os primeiros missionários, aqueles que saíram desde Jerusalém até os confins da terra, transtornando o mundo, mas transtornando com o Evangelho, que traz razão, traz senso, traz sentido, traz redenção, traz salvação para este mundo. Nós estamos aqui diante de uma passagem muito curiosa, em que nos é apresentado a caminhada da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que, tendo chegado ao limite da Ásia Menor, teve uma visão, na qual era solicitado a ele que ultrapassasse aquela divisória e que pudesse assumir o novo continente, o continente europeu. No capítulo 16, nós somos informados desse primeiro passo, que foi dar em Filipos. Ali em Filipos, o apóstolo Paulo teve um ministério bastante intenso, deixou ali plantada uma igreja, começando na casa de Lídia, tendo passado por aprisionamento, que não era nenhuma novidade, mas continuou a viagem e chegou então a Tessalônica. Alguns meses passados, tivemos a oportunidade de conhecer tanto as ruínas de Filipos, que agora só isso que restou, mas depois conhecer a cidade de Tessalônica, a segunda maior cidade hoje da Grécia, depois da capital, da região metropolitana, é Tessalônica, com as suas grandes fortalezas, com uma pujança muito grande, banhada pelas águas do mar Egeu. Pois foi ali que o apóstolo Paulo chegou. E chegou ali e fez o quê? O que ele sempre fazia, foi anunciar o Evangelho. E por anunciar o Evangelho, algumas consequências tiveram lugar, a ponto então desse coro ter bradado bem forte: chegaram aqui os que têm transtornado o mundo. Sim, transtornado o mundo, para que ele não seja mais transtornado, mas ele seja realmente do Senhor Jesus, com a pregação do Evangelho. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar à guisa desse texto é que precisamos examinar nele a essência do Evangelho que nós proclamamos, o seu conteúdo, a sua consistência, aquilo que faz parte fundamental, elementar do Evangelho, porque eventualmente não basta apenas a gente dizer que proclama o Evangelho. Aliás, hoje diz muito pouca coisa a gente se afirmar como evangélico. Há algumas décadas dizer-se sou evangélico
era assumir uma postura de que tinha um compromisso com o Evangelho. Hoje, infelizmente, não mais. E esse texto nos apresenta, em primeiro plano, a essência do Evangelho. Primeiro de tudo, lembrando que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Nós só podemos considerar esta proclamação a partir daquele que é a sua essência, o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, no versículo 3, diz: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Eu não podia ser melhor introduzido nesta mensagem, senão da forma como o coral entoou o último hino. Aliás, eles ainda vão cantar mais um, mas esse que antecedeu a nossa mensagem. O Verbo está aqui entre nós, a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. O apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Colossenses, vai declarar esta essência do Evangelho de uma maneira riquíssima. Eu costumo dizer que esta passagem do capítulo 1 de Colossenses é a melhor aula de cristologia que a gente pode ter, e eu começo a leitura no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E eu paro um pouquinho aqui, farei outros destaques adiante desta passagem, porque o que nós temos aqui nos informa que, se retirarmos Cristo do Evangelho, não temos nada. Se não proclamarmos o nome do Senhor Jesus, não há razão nenhuma de sermos igreja. A igreja presbiteriana comemora 160 anos porque ela não faz propaganda de si mesma. Ela não está se autoproclamando. Ela não está desejosa de que as suas placas, a sua logomarca sobrepuje o nome do Senhor Jesus. O seu intuito é tornar o nome de Cristo conhecido, porque o seu currículo aqui é muito rico. O que nós temos para falar do Senhor Jesus, nós não esgotaremos numa única mensagem, não esgotaremos uma década pregando, nem 160 anos, tamanha a riqueza, a densidade, o valor daquele que é a essência do Evangelho. Mas avançando um pouquinho, a essência do Evangelho é o Senhor Jesus, no dizer do apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo 3, o Cristo que padeceu. Porque a nossa proclamação não omite essa etapa da caminhada, do ministério, do plano para o nosso Salvador Jesus Cristo. É o ponto que nós chegamos, se fala de Cristo, Senhor do universo, Rei de todas as coisas, quem estava antes de tudo existir, onde tudo subsiste. Mas nesse ponto o apóstolo Paulo avança um pouquinho para dizer que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós só estamos reunidos nesta noite para render graças ao Senhor pela vida desta amada igreja presbiteriana do Brasil, porque o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, estava reconciliando com você. Não são os seus esforços particulares, não são os seus empenhos pessoais que levam você a reconciliar-se com Deus, mas foi a iniciativa divina em que o Filho de Deus eterno assumiu a nossa humanidade. A encarnação é capítulo fundamental do conteúdo do Evangelho. Ele se fez como um de nós, viveu as nossas dores, as nossas lutas, padeceu, precisou enfrentar
toda a jornada terrenal e foi ao estertor, e foi ao limite da vivência terrenal, carregando no pesado madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nossos pecados foram expiados, e agora nós estamos reconciliados com Deus. É por isso que Paulo não omitia, de maneira nenhuma, não edulcorava a sua mensagem. Ele apontava: a fé cristã é uma fé sofrida, é uma fé dorida, que demandou que o Altíssimo, o Deus eterno, na pessoa do seu Filho, assumisse a nossa realidade e no pesado madeiro carregasse as nossas transgressões. Mas o Evangelho não termina aqui no seu conteúdo. Ele é o Cristo que padeceu, mas o Cristo que ressuscitou. Era necessário que o Cristo padecesse, era imprescindível, não dava para pular essa etapa, mas ele não ficou retido nessa etapa. E nisso há uma distinção muito grande entre determinada proclamação do Evangelho que se faz, em que aparentemente o Cristo ficou pregado na cruz, não deixou aquela cruz, se foi sepultado, da sepultura não saiu, mas ele venceu a morte. O poder de Deus o trouxe à vida, e ele ressuscitou dentre os mortos para que nós tenhamos também a bênção da mesma ressurreição, para que nós andemos em novidade de vida. Estamos unidos com Cristo na morte da cruz, mas estamos unidos com Cristo na ressurreição. Este é o conteúdo do Evangelho que nós proclamamos, e quando o anunciamos de boca cheia, de coração fervoroso, este mundo vai reagir e vai dizer: os que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Vão reconhecer, como reconheceram dos lábios de Simon, como reconheceram dos lábios de Blackford, que atuou principalmente nesta cidade, e de todos aqueles pioneiros, e dos que os seguiram, e dos nossos contemporâneos. E este é o Evangelho da salvação, este é o Evangelho do amor de Deus, este é o Evangelho da graça que nos reconcilia com o nosso Deus, para sairmos proclamando a mensagem da reconciliação. Primeiro de tudo, então, se nós somos apontados como os que transtornam o mundo, nós assumimos que sim, somos os transtornadores deste mundo com o Evangelho cujo conteúdo é Cristo, aquele que padeceu, aquele que ressuscitou. Mas esta passagem também nos ajuda a aprender, além da essência do Evangelho, a importância da sua efetiva proclamação. Nós notemos bem, o apóstolo Paulo, ele seguiu uma rotina costumeira. O primeiro lugar que ele seguia numa cidade era a sinagoga. Conhecia perfeitamente as tradições judaicas, como ele também o era de nascença. Ele fora fariseu, conhecia os ritos da sinagoga, e para lá ele se dirigiu. Mas se dirigiu de uma forma diferente daquela que talvez muitos outros foram àquele lugar. O seu objetivo, estando ali, segundo o versículo 2, era o costume, foi procurá-los. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E nós precisamos entender que a proclamação que fazemos do Evangelho não pode ser outra senão aquela que está firmada nas Escrituras Sagradas. A proclamação que procede dos nossos lábios, ela tem respaldo na Bíblia. O que anunciamos está absolutamente exarado e confirmado na palavra de Deus. Mais uma vez, relembramos o que dissemos há pouco: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus. E o nosso zelo e o nosso cuidado é que o façamos fundamentado nas Escrituras. Assim o fizeram os profetas, assim o fizeram
os evangelistas, assim o fizeram os apóstolos, assim também aqueles que os seguiram ao longo da história da igreja. Temos atrás de nós uma grande nuvem de testemunha que faz o mesmo. E por que é importante ressaltar isso? Porque infelizmente temos vivido tempos em que a Escritura é apenas um apêndice na proclamação. Ela até é inspirativa, não necessariamente vista como inspirada. Ela é um elemento que entusiasma, mas de repente as experiências pessoais daqueles que estão com a incumbência de anunciar prevalecem sobre o ensino das Escrituras. Acontecimentos tremendos, coisas que parecem trazer maior auditório para ouvir do que a proclamação do Evangelho, tem tomado a frente. E de tal maneira que nunca é demais a gente ser advertido que aquilo que procede dos nossos lábios esteja firmado nas Escrituras. É segundo as Escrituras. Paulo mesmo diz isso na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo em que ele introduz o tema da ressurreição, mas de início ele vai dizendo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não está falando de si mesmo, está falando do que as Escrituras anunciam. E mais, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É mister que nós nos apeguemos fortemente à palavra de Deus. Não nos deixemos encantar pelo canto da sereia, que parece nos atrair e seduzir para outras modalidades. Aliás, nesse particular, a igreja presbiteriana tem sido um diferencial, inclusive reconhecido pelos que estão ao nosso redor. A igreja da palavra, a igreja da palavra. Mas eu sinto que às vezes se diz isso para dizer que a gente não é a igreja da oração, que a gente não é a igreja da evangelização, da missão, a igreja que sabe que o Senhor Jesus vai voltar. E eu quero dizer que justamente porque nós somos a igreja da palavra, das Escrituras Sagradas, é que nós oramos mais, porque a palavra que nos ensina e nos conclama a orar, a buscar o Senhor de todo o coração. É a igreja da palavra que nos ensina que nós devemos sair campo afora para proclamar o nome do Senhor Jesus. É a igreja da palavra que nos informa que o Senhor Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Nós auguramos, anelamos a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Então nós não somos a igreja da palavra para nos excusarmos de tudo mais. Ao contrário, porque somos a igreja da palavra, somos uma igreja plena, somos uma igreja completa, somos uma igreja que detém um conteúdo maravilhoso, mas é preciso que a nossa proclamação tenha esse sedimento, tenha este fundamento. E um segundo aspecto: a proclamação do Evangelho que está firmada nas Escrituras, ela tem um objetivo. Ela visa a persuasão. Nós não estamos apenas anunciando para nos desincumbirmos de um compromisso, desencargo de consciência. O Senhor Jesus diz que a gente tem que ir por todo mundo pregar o Evangelho, então a gente vai meio desanimado. Aliás, recebemos uma chamada de atenção bastante forte do reverendo Mauro agora há pouco, né? Precisamos cantar com mais fervor, com mais alegria, com mais convicção, né? Então parece que também a gente faz a obra do Senhor meio relaxadamente. Se der resultado, deu. Se não der resultado, não deu. Não era o que Paulo fazia. Ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. E o uso deste verbo aqui é muito peculiar, porque nós sabemos que a palavra é espiritual, mas não significa que ela seja irracional. Ela até é supra-racional. A razão chega num limite e não consegue absorver toda a palavra. Mas até onde a razão pode nos ajudar é um instrumento fabuloso para que as pessoas compreendam o grande amor de Deus em Cristo Jesus, para que temam ao Senhor de coração, para que compreendam os caminhos do nosso Deus Altíssimo. Ele arrazoou, e por ter arrazoado, ele se dedicou com afinco,
com ânimo, com apego. Versículo 3 diz assim: expondo e demonstrando. Ah, queridos pregadores, que não são poucos nesta noite, nós precisamos nos esforçar muito, afadigarmos nas Escrituras. A nós foi dada uma incumbência celestial, magnífica, e nós precisamos ter este empreendimento. Não medirmos esforços para tornar as Escrituras claras para aqueles que nos ouvem, por meio da exposição, da demonstração. É por isso que no versículo 4 se diz que alguns deles foram persuadidos. Nenhum de nós, ao distribuirmos um folheto de maneira muito singela, sem a pretensão de ali pregarmos um sermão, com a nossa presença podermos talvez minimamente orar por alguém, ou se nos for dada a oportunidade de proclamar em alto e bom som para um grupo tão distinto, nós não meçamos esforços de expormos estas Escrituras sagradas que anunciam o Evangelho para levar a persuasão. Esse é o nosso mistério, este é o nosso dever. Os que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Sim, chegaram até nós pelos passos dos pioneiros que os seguiram mundo afora, e nós estamos aqui com este objetivo, para que este mundo seja mais ajuizado, para que este mundo conheça a palavra de Deus, para que este mundo se converta ao Senhor. E para isso temos um evangelho cuja essência é o Cristo. Temos uma proclamação a fazer que é segundo a Escritura Sagrada. Mas quero caminhar para o fim, afirmando à luz desse texto que este evangelho que chegou até nós com o objetivo de modificar o status quo, ele produz resultados, indiscutivelmente. E os resultados do evangelho já nos são anunciados muito antes, dos lábios do profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele declara: porque a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Toda vez que o evangelho for anunciado, a palavra cumprirá como semente o seu objetivo. Ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos e flores, ela vai alcançar o seu objetivo, de um jeito ou de outro. Nem sempre será naquilo que nós mais auguramos. Aliás, esse texto nos mostra claramente isso. Primeiro de tudo, como resultado do evangelho, teve gente convertida, e não pouca gente. O versículo 4 diz que alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os que não eram muitos aqui eram os da sinagoga. Era a primeira etapa. Convencer teólogo de certas coisas não é fácil. Eu digo aqui os nossos ilustres professores do nosso curso de pós-graduação que lidam com teólogos, né? Gente que já sabe tudo, né? Gente que nem sabe o que está fazendo aqui, né? Talvez só de passagem para pegar o certificado. É difícil modificar a mente, o pensamento de quem acha que já sabe tudo. Paulo enfrentou essa luta. Por outro lado, uma numerosa multidão de gregos. A Tessalônica fazia parte desta grande nação, dividida em províncias naquela época. E isso é um salto muito grande, porque se deixa uma cultura oriental para assumir agora uma cultura mais ocidental. Isso foi um grande ganho. A palavra do Senhor não volta vazia. Eventualmente, Paulo imaginou: ali eu vou estar entre os meus, aqueles com quem eu tenho um trato mais facilitado. O resultado foi pequeno, mas os caminhos do Senhor são maravilhosos. Uma numerosa multidão de gregos, de helênicos, de outra mentalidade, se converteu. E ainda um destaque especial para distintas mulheres, um eufemismo para dizer que elas eram bem de vida, viu? Gente que tinha sustento financeiro para oferecer aos missionários, e foram com certeza financiados por muitas delas. Os resultados do evangelho são imprevisíveis.
Simonton começou a anunciar o evangelho não sabendo falar português, não conhecendo os costumes da nossa gente. O primeiro enfrentamento que ele teve foi descer do navio, receber um abraço caloroso de alguém. Norte-americano não se saúda dessa maneira. Talvez agora, mais recentemente, já aprenderam um pouquinho, né? Não tem esse calor nacional. Mas ele veio para proclamar esse evangelho e o resultado está aí. A nação presbiteriana esparramada por todos os rincões da pátria. Estamos representados em todos os estados da federação, tendo começado apenas com muito poucas pessoas ali na cidade do Rio de Janeiro. O evangelho cumpre os seus resultados. Sim, teve gente convertida, mas também teve gente controvertida. Porque é muito interessante que o texto declare com todas as letras, com toda a tinta necessária, os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, foram lá assaltar a casa de Jason, que havia hospedado os missionários, fizeram um teatro de tribunal para acusá-lo. No final não deu em nada. Mas a verdade é que a palavra do Senhor não volta nunca vazia. Se tem gente convertida, tem gente controvertida, e o sangue não cairá sobre as mãos dos proclamadores. Aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a graça de Cristo e deram as costas. Isso não significa que a palavra não cumpriu o seu mistério, o seu propósito, o seu objetivo. De tal maneira que até mesmo quando a palavra é rejeitada, quando a palavra não é atendida, ela está cumprindo também o seu objetivo. Nós damos graças a Deus porque neste seleto auditório estamos aqui representando uma pleiade enorme de famílias, de presbiterianos brasileiros que passaram pela experiência de se tornarem gente convertida, mas talvez aqui por algum tempo alguns foram controvertidos, mas a palavra acabou levando-os aos pés do Senhor Jesus. O fato é que na controvérsia ou não, nós não arredaremos o passo, nós não desistiremos de levar adiante a palavra do Senhor. E o nosso compromisso na celebração desses 160 anos, na presença do Senhor, é dizer uma vez mais: eis-nos aqui, Senhor, envia a nós. Ainda há muito a ser feito, ainda há muitas cidades, inclusive neste estado de São Paulo, em que a nossa presença precisa ser mais forte, mais efetiva. E nós estamos aqui na presença do Senhor, tendo flexos de coração, nos apresentando diante da face dele para dizer: graças te damos, Senhor, porque nessas 16 décadas o Senhor ministrou graça ao nosso coração, mas que o Senhor possa ser servido, continuar a usar-nos para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. E se nos legarem este refrão, e os que têm transtornado o mundo têm chegado até aqui, ali, acolá, rendamos graças ao Senhor pelo privilégio de assim sermos reconhecidos. Que Deus nos abençoe.
Deus, e não podemos terminar essa celebração senão cantando essa maravilhosa graça do Senhor. Vou convidar todos para ficar de pé e nós vamos cantar este hino com o coração verdadeiramente agradecido, porque foi essa graça que nos trouxe até aqui. E depois de cantar o hino, vou convidar o reverendo Juarez para a oração final e para impetrar a bênção apostólica. E depois do tríplice amém e do pós-lúdio, eu convido a todos para permanecerem, porque nós temos ainda alguns avisos, alguns comunicados muito importantes para compartilhar com os irmãos. glórias sejam dadas ao Senhor. Maravilhosa a tua graça, graça que enviou
teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, habitar conosco e levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Fomos reconciliados contigo, ó Senhor, pela obra de Jesus. É maravilhosa a graça mesmo, Senhor. E fomos constituídos em povo que se chama pelo teu nome. E o Senhor tem se valido desse teu povo para tornar conhecido o nome do Senhor, para proclamar este santo evangelho. E nós queremos aqui uma vez mais, ó Deus, rogar a tua assistência para que o nosso compromisso, ora ratificado, seja levado adiante pela assistência do teu Espírito Santo, que habita o nosso coração, que dinamiza a nossa missão. E de tal sorte, ó Deus, que sempre o Senhor será glorificado e adorado. Rendemos-te graças, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós, ó Deus, estamos aqui muito felizes por este evento, por esta marca, mas extremamente, ó Deus, responsabilizados por aquilo que o Senhor nos deu. As Escrituras Sagradas estão diante de nós, ó Deus, e nós não podemos nos calar e anunciar em alto e bom som o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós nos colocamos à mercê do Senhor, e que o teu nome seja sempre glorificado e adorado. Despede-nos desta hora de celebração, de adoração, e segue conosco, Senhor, aonde formos, sejamos acompanhados desta mesma bênção. Em nome de Cristo, amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.